Fala, galera ligada no Futebol na Veia, tudo beleza? Eu sou o Alan Martins, hoje estou aqui para apresentar mais um debate na Veia. Hoje nós iremos falar do jogo do Lyon, da Juve com o Lyon. Né? A Juve acabou vencendo a partida, mas quem ficou com a classificação foi o Lyon. É uma partida cheia de polêmicas, né? O Cristiano Ronaldo mais uma vez puxando a responsabilidade. E nós iremos debater com os comentaristas do Futebol na Veia como foi essa partida, né? Cada um trará a sua análise aqui e nós iremos realmente entender um pouquinho dessa partida, beleza? Dito isso, eu quero apresentar os nossos comentaristas, né? Hoje eu estou aqui com o Romulo Morsi, o Léo Pinheiro e o Yuri Murta. Bom, galera, vamos lá, vamos rolar essa bola, né? Chega de delongas, né? Vamos desenvolver esse debate, né? E saber o que os nossos comentaristas viram dessa partida, o que eles acharam, se essa partida foi um resultado justo ou não, né? Nós iremos comentar sobre as polêmicas e tudo que desenrolou nessa partida. Bom, de início, já quero rolar a bola aqui para o Léo Pinheiro. Léo, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como você viu essa partida, se realmente essa partida cumpriu com aquilo que você imaginava, se foi um jogo conforme aquilo que você esperava dessa partida, ou alguma situação te chamou a atenção, algo que foi diferente daquilo que você esperava. Cara, basicamente a maioria das coisas que eu esperava acontecer. A única coisa que eu não esperava acontecer foi o gol do Depay. não esperava porque foi logo no começo. O pênalti eu não achei, foi bem duvidoso. Mas, assim, o Depay bateu com muita categoria, muita frieza, aliás, de cavadinha. E aí mudou todo o jogo, porque a Juve entrou em campo precisando fazer um gol, para não estar, assim, pelo menos estar viva. A partir daquele momento, ela dependeu de 3. Então, assim, mudou completamente a dinâmica. O time da Juventus teve um desfalque importante, que foi o Dybala, que infelizmente ele tentou entrar e não aguentou. Tentou no sacrifício, mas não deu, tava puxando muito, não aguentou. E, assim, a Juventus, o jogo dela é aquele, entendeu? Ela não joga bonito, ela não encanta, mas ela jogou bem, assim, dentro das proporções. E analisando o que cada um tinha para, assim, para demonstrar, né? E as táticas e tudo mais, por exemplo, o Lyon para mim foi um destaque, porque ele neutralizou muito bem a Juventus no primeiro tempo. Aquele pênalti que deram para a Juventus, e também não achei que foi, os dois para mim não foram, mudou um pouco as coisas, que aí querendo ou não a Juventus foi para o intervalo, falou assim, pô, preciso de 2 gols, naquela animada, depois o Cristiano Ronaldo fez o segundo gol, então ficou naquela, tipo, falta só mais um, e acabou que não saiu. A Juventus tem que dar o destaque para o Cristiano Ronaldo, que fez a parte dele, que fez 2 gols, que correu atrás, que chamou o jogo, e que faltou alguém para acompanhar o ritmo dele. Eu acho que se o Douglas Costa estivesse em forma, exposto para jogar, seria um grande reforço e auxiliaria muito. E do Lyon, eu queria destacar, assim, o principal destaque para mim foi o Marcelo, zagueiro. Achei que ele fez uma grande partida, muito cirúrgico, ele tirou uma bola incrível do jogador da Juventus no primeiro tempo, e, assim, o jogo inteiro dele foi muito bom. Meio campo, Awar, Bruno Guimarães, todos os outros jogaram muito bem também. O Lyon, taticamente, foi perfeito, né? Quase foi eliminado, mas conseguiu sair com a vaga e com muitos méritos. Legal. Yuri, passo a pergunta para você, né? Aquilo que você imaginava pré-jogo, né? Aquilo que a gente debateu um pouquinho no debate pré-jogo. Aconteceu ou a postura do Lyon, como o Léo falou, de alguma forma te surpreendeu? Cara, não me surpreende a postura do Lyon, porque é a postura que eles adotaram, por exemplo, contra o PSG. Eu, particularmente, esperava exatamente isso do jogo. Inclusive, o placar que eu tinha botado era 3-1, eu achava que o Cristiano ia poder fazer mais um até. Mas, cara, assim, eu vi muita gente falando, mais um pênalti a favor da Juve, mas os 2 pênaltis prejudicaram o andamento do jogo e, consequentemente, prejudicaram a Juve, porque 1-0 era pênalti. No perdão da repetição de 15 vezes pênalti, mas basicamente é isso. Eu fiquei muito impressionado com um meia francês, que eu não vou conseguir pronunciar o nome do Lyon. É o Maxime Cacrete. Ele jogou muito, muito bem. É talvez uma das melhores atuações que ele tenha feito na carreira dele. O Marcelo, eu gostei dele.
Mas o Marcelo tem um pouco do que muito zagueiro europeu de time médio tem. Ele sabe fazer faltas. Ele sabe muito bem fazer faltas. O Marcelo sabe quando fazer o jogo parar para não tomar cartão. E aí é uma crítica que eu tenho ao Lyon. Não é culpa deles, é desproporcional à qualidade também dos jogadores. O Lyon tomou 7 cartões no jogo. Aí eu começo a também criticar um pouco a arbitragem. Num jogo que tem 7 cartões amarelos para um time, não pode não ter um vermelho. É muito raro um jogo que tenha 7 cartões amarelos para um time e não ter um vermelho. Mas o Lyon fez o que se esperava, jogou bem. O Depay fazer o pênalti que ele fez não é surpresa. Ele realmente é frio nas decisões dele, é um cara que sabe definir. A Juventus é o estilo dela. Eu já não esperava nada diferente com o Dybala em campo, porque desculpe a Federação Italiana que achou que o Dybala foi o grande jogador do campeonato. O Dybala passa diversos jogos no banco, às vezes entra e não faz nada. E aí é a mesma coisa do Douglas Costa, cara. A gente vai falar, se tivesse o Douglas Costa, mas ele não tá quase nunca, né, cara? É difícil contar com o Douglas Costa no time. É complicado, cara. É um jogador que, se ele tivesse recuperado, por exemplo, para o Super Mês de Champions, seria maravilhoso. Pô. Seria maravilhoso. Se você deixasse ali o espaço de 2 semanas para ele jogar, ele tranquilamente poderia ser o destaque da competição. O problema é que é o ano todo, né? E aí é o mesmo problema que os jogadores Götze, Royce, por exemplo, tem. Tem como ter a temporada toda. Legal. Romulo, seja bem-vindo ao nosso debate, né? Eu queria que você também trouxesse a sua análise, né, daquilo que você esperava do jogo e daquilo que realmente aconteceu, se te surpreendeu, né, a postura do Lyon, né, e até mesmo a Juve, que acabou não conseguindo a classificação, mas como também o Léo falou, foi guerreira, foi aguerrida, jogou no seu estilo de jogo, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua visão dessa partida. Obrigado, boa noite, pessoal, prazer estar aqui. Primeiro, alguns pontos que o Yuri e o Leonardo abordaram. Eu discordo do Léo, eu acho que a Juventus jogou mal, mas o que não me surpreendeu, porque desde a volta da paralisação o time do Sarri não vem apresentando bom futebol. É aquela coisa, toque para o lado, muito chuveirinho, pressionando o Cristiano tentar fazer alguma coisa. Esse foi o resumo do jogo. O Lyon ficou na dele, a gente está com a vantagem, conseguiu com aquele pênalti absurdo que o Gigi marcou logo no começo. Tudo bem que ele compensou depois, vamos combinar. Porque foi nada também naquela cobrança de falta do Pjanic. Mas prejudicou muito mais a Juventus, porque por conta do fator do gol fora de casa. Precisava de 1 para levar para prorrogação, depois precisava de 3 para tentar se classificar, muito complicado. E dentro disso, uma cena que chamou a atenção foi o Cristiano Ronaldo já tentando sozinho, porque viu que não estava indo. Tanto que no lance do gol, o golaço que ele fez, o segundo, eu não lembro o jogador, tinha um cara livre na ponta esquerda, todo mundo apontando para ele tocar. Ele falou, não, caguei, vou tentar daqui. E deu certo. Basicamente foi isso, mas Juventus que não pôde contar com o Dybala, que, como o Yuri falou, em muitos momentos ele some, mas ainda assim é um grande jogador, quando aparece ele faz a diferença. Também discordo dele ter sido eleito o melhor jogador da Série A, não mereceu. Mas não fiquei surpreso. Por conta do futebol apresentado pelo Sarri. E o Lyon é um time muito interessante, um meio de campo muito bom, principalmente o meio de campo, mas eu não lembro quem falou, se foi o Léo ou o Yuri, que o destaque foi o Marcelo, concordo, ele tirou em cima da linha no último segundo aquele lance espetacular do Bernadette. Se fosse aquilo ia mudar o jogo completamente. O goleiro também, o Lopes, muito bom, ele pegou a falta do Cristiano Ronaldo no primeiro tempo também, que poderia ter mudado. Mas, no geral, uma classificação muito merecida do Lyon. A Juventus, no primeiro jogo, principalmente, lá não deu um chute a gol. Não deu um chute a gol. Um time como a Juventus, a gente pode discutir, eu vejo muitas pessoas falando, Juventus também é time limitado. Não enxergo dessa forma, mas também não é a melhor Juventus dos últimos anos. Se a gente pega a hegemonia da Juventus recente, da década, meio campo que já teve Pogba, Vidal, Pirlo, que começa com Rabiot, não dá para ser muito além. Mas
o Ramsey entrando, o Daí Corrêa, a gente pode discutir muito a qualidade das contratações, principalmente no meio de campo. Mas não fiquei surpreso e, no geral, a chance de ter um campeão inédito é enorme. Tem City, tem Atalanta, tem Atlético de Madrid, tem o RB Leipzig, tem muita gente. E, voltando ao jogo da Juventus, não fez por merecer a classificação. Eu acho que seria injusto se conseguisse gol no final. Porque, como eu falei, só tá aqui pro lado, chuveirinho o tempo todo, Cristiano Ronaldo tentando sozinho. E não é assim que se constrói um time. Legal. Esse jogo ficou bem naquilo que a gente tinha debatido no pré-jogo, né? Aquilo que nós debatemos aqui, que até brincamos entre nós que talvez o Cristiano Ronaldo passasse, mas a Juve não. Né? Isso foi mais ou menos o que aconteceu. Né? Então, em cima disso, né, da análise que nós fizemos e do que realmente aconteceu, dá para falar que existiu um erro de planejamento. Né? A gente sabe que a Juve tem se esforçado aí nas últimas temporadas para conseguir a classificação para a Champions, né? Para conseguir vencer a Champions, né? E ficou nítido que é Cristiano Ronaldo sozinho, né? O time jogando com ele ali, como o Romulo falou, ele até se irritou, porque o time não estava fazendo, o time não tinha a condição de fazer as coisas. E eu queria que você falasse, Léo, né? Queria que você começasse, depois o pessoal também comentasse, né? Se houve realmente um erro de planejamento, que daqui para frente o pessoal comanda a Juve, precisa analisar as contratações, né? Até mesmo o Sarri, né? Talvez o Sarri não tenha a competência necessária para levar a Juve a um título inédito da Champions. Cara, eu não gosto do estilo de jogo da Juventus. Muito por conta do estilo que o Sarri escolhe, né? Tanto é que eu até falei, eu achei que dentro das proporções que a Juventus sempre apresenta, hoje foi um jogo ok, porque eu já vi jogo pior da Juventus. E eu esperava que, por conta das proporções do jogo, do Dybala não jogar, de ter tomado um gol, achava que seria pior ainda. Então, assim, eu considero que a Juventus hoje, ela tem o mesmo problema que o Barcelona. Porque eles contratam muitos jogadores na mesma função e, não, assim, muitas vezes não faz sentido nenhum as contratações. No pré-jogo, eu acho que foi o Yuri que falou que a Juventus, quando contratou o Ronaldo, teve muita polêmica por conta de financeiro, por conta de dinheiro, por conta, né, da política e tudo mais. Só que, assim, teve contratações que a Juventus fez que não foi a custo alto e foram ok. E outros que eu achei desnecessário. Por exemplo, o Rabiot. Rabiot é um cara que o jogo dele não me encanta. Nunca me encantou, eu nunca vi bola no Rabiot. E quando ele não foi para a Copa em 2018, eu falei, para mim tá ok, porque a França tem muito meio campo melhor. E teve gente que contestou, só porque ele era jogador do PSG, mas isso não significa nada. E, o cara é titular hoje, o Romulo até falou, a Juventus teve tanto meio campo, excelente Pogba, Vidal, Pirlo, e hoje em dia vive de Rabiot. Tem muito jogador aí que eles podiam ter ido no mercado antes e ter contratado por um valor ok. Hoje em dia o cara já está com um valor maior porque ele valorizou, mas ficou nessa, contratou o Cristiano Ronaldo e pensou, contratei o melhor, né, na competição, o cara que sempre se destaca, e vou ganhar. Mas não é assim. Ninguém joga sozinho. Hoje, o Romulo deu o exemplo do gol. Eu tinha reparado isso, mas eu achei que eu tinha reparado meio que no exagero, mas foi realmente. Ele tinha uma opção melhor e ele preferiu bater e fez o gol. Talvez se ele passasse, não teria saído o gol. Então, assim, fica dependendo só de um cara. E ele não joga sozinho. Chegou uma hora que o Leão tinha dois caras, o Cristiano Ronaldo, ele tendo que buscar a bola, sei lá, no terceiro quarto do campo, onde ele não tem tanto perigo. Então, prejudica o jogo do Cristiano Ronaldo. Aí o Dybala, que é um cara que, como já foi muito ressaltado aqui, tem várias ausências no decorrer da temporada, ou por estar jogando mal, ou por lesão. E aí, o que acontece? A Juventus, a temporada inteira viu isso, de jogar sem o Dybala. E, agora que vai assustar, falando, não voltou o Dybala? É uma coisa que já aconteceu muito. E nunca procurou melhorar outros meias. Agora eles contrataram o Arthur, trocando com o Pjanic. Assim, eu vejo que a Juventus saiu melhor que o Barcelona nessa compra. Mas eu não sei se o Arthur é o jogador que a Juventus precisa hoje. Tem outros jogadores aí que eu acho que a Juventus, outras funções que a Juventus está mais carente, que é aquele cara ali para fazer a função de 10, ter mais alternativa como ponta, e entre outros. Então, para mim, o planejamento da Juventus não tá sendo legal, e mesmo tendo o Cristiano Ronaldo, não vai conseguir o que almeja, que é a Champions League, e logo pode ser que perca o Cristiano Ronaldo, porque já tem rumores dele ir para outros times,
E se continuar com esse planejamento, eu acho que não tem vantagem nenhuma para o Cristiano Ronaldo ficar lá, porque ganhar o campeonato italiano, a Juventus ganha há 9 anos. A Champions League já não ganha desde de meados da década de 90. Então, assim, é complicado. O planejamento da Juventus, para mim, é muito limitado. Muito, assim, eu considero que os caras... Eu não entendo a cabeça dos dirigentes, de muitos. Parece que os caras querem... Hoje em dia, o meio-campo só é formado de volante. Eu dei exemplo do Barcelona. O Barcelona é um exemplo claro disso. Só compra jogador na mesma função. E a Juventus está no mesmo caminho. Então, para mim, com o planejamento que está agora, não vai conseguir chegar onde quer. Tá mudo. Opa, desculpa aí. Vamos, Yuri, passa a bola para você e depois o Romulo pode comentar também. Cara, eu concordo em quase tudo que o Léo diz, mas eu discordo do motivo em si. Eu acho que o problema da Juve é o meio de campo. Eu acho que a Juve tem um ataque bom. Inclusive, quero dizer que esse é o melhor jogo do Bernardeschi que eu vi. Certamente da temporada. Que eu vi provavelmente o melhor jogo do Bernardeschi. O Alexandro, pela primeira vez, fez algum jogo decente na temporada também. Pô, impressionante. Agora, eu acho que às vezes o erro dentro de campo é de escolha de posição. Pô. Todo mundo sabe que o Quadrado é um ponta que tá virando lateral. Aí sobra para quem cruzar a bola é ele. Aí, em vez de... Tanto que tu chega no final do jogo, você vê desesperado o Cristiano Ronaldo pedindo pro Danilo lançar a bola pro Alexandro cruzar. É surreal a diferença do Alexandro para os outros laterais. E aí é a importância do jogador, e talvez por isso que ele é tão criticado na Juventus, porque acaba sendo crucial, já que o meio de campo é inexistente, e você tem atacantes que sabem muito bem cabecear, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Higuaín. E aí eu acho que o problema é o meio. Eu acho que, inclusive, se a Juve tem o meio que o Lyon tem, a Juve brigava por título de Champions tranquilamente. E aí o problema... Eu acho que a questão de ter meias centrais e volantes, basicamente, eu acho que é uma questão mais cultural dessa geração. Tipo, você vê, por exemplo, um Barça com um volante e 2 meias centrais, você vê um Real Madrid com um volante e 2 meias centrais, você vê o próprio City também joga assim, muitas vezes. O Barça às vezes joga assim, o Bayern joga assim de vez em quando também. Acho que é uma questão mais cultural, e aí por isso que a gente está criando muitos jogadores assim, e até às vezes trazendo jogadores que eram meias, camisas 10 para essa função. O próprio De Bruyne às vezes sofre porque tem que jogar quase segundo volante nos times do Guardiola. Agora, eu acho que a Juve jogou bem, jogou o estilo dela. O Sarri mesmo sabe que ele não é um bom técnico. Ele falou isso no título. Porra, desculpa, se eu sou presidente e escuto o meu treinador falando que meus jogadores realmente são bons porque ganharam comigo, eu mando ele embora naquele dia. É uma vergonha o cara ter perdido a Copa da Itália da forma que ele perdeu. Jogou horroroso para uma Napoli que não se classificou para a Liga Europa pelo campeonato. Tem que lembrar isso. Agora, no todo, o time da Juventus é um time que eu achava que poderia ir mais para frente, até por causa do Cristiano. E para finalizar assim, eu ouvi uma frase hoje que é crucial para o que foi o dia de Champions League, né? O Real precisando do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo precisando do Real, né? Foi basicamente isso. Se tem um meio de campo do Real Madrid ali na Juve, a Juve passava, e se tem o Cristiano Ronaldo no jogo do Real, o Real não era tão amassado pro City. Vamos, tá contigo. Então, sobre a questão do Napoli, que o Yuri acabou de citar, eu até acho que o trabalho do Napoli é muito bom, vamos levar em consideração que no começo era o Ancelotti, estava péssimo, tipo, todo o elenco completamente rachado, diretoria, não tinha comunicação nenhuma.
O Gattuso até que salvou esse final de temporada, foi um título muito merecido, e mais uma vez, que nem a gente está falando aqui, a Juventus não conseguiu jogar. Se não fosse o Buffon, o jogo não tinha ido para os pênaltis. Mas voltando para essa partida, falou da ausência do Douglas Costa. Eu, particularmente, já desisti há um tempo de contar com ele nesses momentos decisivos, porque fisicamente é triste isso, porque ele é muito bom jogador. Ele é muito diferente, ele no drible ele consegue desarmar. Hoje ele seria perfeito para ele conseguir desarmar a defesa do Lyon, porque o time não conseguia criar nada coletivamente, então dependia de um cara, no caso hoje foi o Cristiano. Mas imagina se tivesse um Douglas Costa para quebrar a linha de defesa, para abrir um espaço, para desarmar aquilo tudo. Mas infelizmente fisicamente não dá mais para contar com ele, certo? Eu preciso dele para esse jogo decisivo. Infelizmente não dá mais. Ou prepara para isso, né? Ou prepara para ele só jogar final de temporada, que nem tinha caso aqui no Rio, por exemplo, que o Fred não jogava as 2 primeiras partidas de Libertadores pelo Fluminense para se preparar mais, para não ter problema físico. O problema é que é muito imprevisível. Às vezes ele, tá muito bem, consegue recuperar, chega lá, machuca outra coisa. Ou o mesmo problema. É complicado. Mas mesmo com a ausência de Dybala, de Douglas Costa, foi muito abaixo. E o meio-campo é uma questão muito complicada, porque o Juventus, desde a era Conte, que ela no começo da década, nunca teve um 10 muito fixo. Sempre foi meio-campo muito móvel, que todo mundo fazia mais uma função, só mais o Pirlo que ficava ali como primeiro volante organizando a saída de bola, com qualidade. Mas o resto, movimentação constante. Outro ponto, o time da Juventus todo parado. Você não via uma pessoa se movimentando, todo mundo parado, em linha, tocando a bola para o lado. Como é que você vai conseguir entrar numa zaga fechadinha do Lyon, num time muito bom do Lyon, dessa forma? Não existe, não existe. Foi o que o Yuri falou, se colocasse no meio do campo do Lyon na Juventus, passaria com certa tranquilidade. O Bruno Guimarães, principalmente, jogador ótimo, que está se adaptando super bem, de forma surpreendente, aliás, eu não esperava um começo tão bom dele. Para mim ia demorar mais um pouco. E, sinceramente, é um nome para a Juventus ficar de olho. A gente falou do Arthur também da troca, o Pjanic. Em relação a isso, eu acho que a Juventus se deu melhor, não pela fase, porque a fase do Pjanic ele já está jogando muito bem de forma constante há algum tempo. Mas o Arthur é muito novo e na mão de alguém, de algum técnico com qualidade, é o Sarri, não é? O tempo vai dizer. Mas ele pode voltar a render. Não sei qual é o problema do Arthur, se é porque ele tá saindo muito, se é porque ele não tá focado, não sei. Mas ele tem qualidade, ele demonstrou isso. Ele pode dar muito para a Juventus ainda. Até porque ele fez um contrato de 5 anos, né? Vamos ver. Mas... E também a gente não sabe se vai continuar com o Sarri. O Agnelli é paciente, o presidente da Juventus. Ele tem paciência com os treinadores, até certo ponto. Mas o projeto da Champions já bateu na trave 2 vezes, né? Com o Allegri. Que com o Allegri, diferente do Sarri, a gente viu uma Juventus jogando bem, com bons números no ataque e sempre mantendo a característica defensiva lá na ponta. Sempre foi uma característica muito forte da Juventus. Se defender muito bem. E essa temporada italiana, tanto que pegaram os dados dos 9 anos que a Juventus está comandando tudo, foi o pior número ofensivo, foi o ano que a Juventus mais tomou gol e a menor diferença para o segundo colocado. Então tem alguma coisa errada. O Sarri não conseguiu passar o conceito dele, que encantou no Napoli. Ele quase foi campeão com o Napoli, ele quase tirou um título da Juventus. Ele fez 90 e poucos pontos na temporada com o Napoli. Ele foi para o Chelsea. Então, ele não é um técnico qualquer, só que ele não conseguiu passar isso para os jogadores e a gente falou muito de planejamento. A Juventus pecou contratando mais do mesmo. Foi Rabiot, foi Ramsey. Aí você pega, quem tinha no banco hoje? Anotei aqui, o banco era Buffon, Pinsoglio, que é o goleiro, Chiellini, aí o Danilo, Rugani, Demiral, até aí só zagueiro, só posição de zaga. Aí tem Ramsey, que entrou, Matuidi, que não entrou. Acho que o Matuidi poderia dar certa mobilidade no meio de campo. Por que não? Ele antes estava jogando com a Juventus, ele tinha um papel muito importante. Aí o Muratori, o Dybala, que não aguentou 10 minutos, coitado. Foi pro sacrifício mesmo, foi vendo o que dava e não deu. E o Olivieri, que entrou porque o Dybala se machucou. Então, você olha esse banco e você fala, a Juventus com o time que tem, podia ter mais peças de qualidade para repor, principalmente nesse momento. Então tem muita coisa para repensar. Muita coisa. Fala-se muito
Pogba, buscar o Pogba, uma outra contratação de peso, seria ótimo, seria, e ajeitar muita coisa. Mas você percebe que alguma coisa deu errado, porque você trouxe sei lá quantos meio-campistas. Então tem que repensar, vai continuar com o Sarri? Vai contratar quem? Qual a posição que precisa? E nesse momento é perfeito para repensar. Uma eliminação mais oitava de final da Champions League está muito fora da curva do planejamento da Juventus. Legal. Bom, né, pelo comentário de vocês, dá para perceber realmente cada detalhe, né, dessa preparação que foi precária da Juve, desse projeto da Juve de ganhar Champions, né, o jogo em si, né, vocês falaram de alguns detalhes, de algumas características, principalmente no meio de campo, né, todos praticamente falaram do meio de campo, talvez que do Lyon fosse mais poderoso do que esse meio campo da Juve, né, mas mesmo diante de todos esses detalhes que, como vocês disseram, talvez o Lyon tenha merecido realmente a vitória. Eu queria que vocês destacassem um pouquinho, falassem um pouco mais sobre a questão da arbitragem, né? É sempre muito triste, a gente que gosta de futebol falar de arbitragem, é sempre muito ruim. Dentro do jogo que foi legal, duas equipes grandes, duas equipes de qualidade, né? A gente falar que houve, de uma certa forma, algum tipo de interferência, né? Eu queria que vocês destacassem, né? Talvez colocassem em porcentagens, né? Quanto, principalmente o pênalti, né? O primeiro pênalti foi para o Lyon, aos 12 minutos de partida, o quanto que isso influenciou no jogo, né? Mesmo que depois o juiz tenha acabado compensado, né, dando um outro pênalti que também, na minha visão, não houve, né? Quanto que esse primeiro pênalti, o pênalti dado para o Lyon, que, na minha opinião, foi um absurdo, foi algo, além do juiz ter errado, né, ter tido a intervenção do VAR e o VAR não ter ali trazido uma outra opinião, né? Então, eu queria que vocês destacassem essa situação e, se possível, colocar até em porcentagem. Em qual o tamanho de porcentagem vocês veem que esse pênalti dado, né, interferiu no jogo e talvez, né, como foi dito, a Juve começou a partida precisando apenas de um gol e depois esse pênalti precisou de 3. Romulo, pode começar. Primeiro que eu fiquei surpreso só agora, depois de acho que meia hora de debate, a gente vai falar do árbitro, porque ele foi tão importante no jogo. Falou de porcentagem 100%. Por quê? Você falou, a Juventus precisava de um gol para levar para a prorrogação. Com 10 minutos de jogo, ele dá um pênalti absurdo. O Bentancur foi só na bola. Errou. O problema é assim, não foi acho que nem errar, mas nesse primeiro pênalti foi o VAR. Você tinha a possibilidade de consertar a marcação. E simplesmente não fizeram. Foi muito absurdo. Ele foi só na bola, mas beleza, o Depay tem nada com isso, cobrou muito bem. O pênalti, o Chesney passou voado. Isso mudou completamente o jogo. A Juventus teve que ir mais desesperada, uma Juventus que já não era tão organizada, ela foi ainda mais desesperada para cima. E vamos combinar, ele tentou compensar. Não é possível que ele, em condições normais, aquele segundo pênalti seja marcado. Não é possível. Foi nada, mas ele, fiz cagada no primeiro, tentar consertar alguma coisa. Aí deixou kit. Mas foi isso, ele mudou 100% a partida. Mudou 100% e uma atuação muito ruim dele. No segundo tempo, não comprou. Apesar dos 50 mil amarelos que ele deu pro Lyon, foram 7 ao todo. Eu tava aqui fazendo minhas anotações do jogo, tá tudo amarelo aqui. Não é normal isso. Basicamente isso. Então ele mudou completamente o jogo. E logo no começo. Yuri, você concorda com o Rômulo? Né, foi 100% de interferência? Ou você acha que com 12 minutos, né, faltando ainda praticamente 80 minutos de jogo, a Juve poderia ou teria que ter condições de virar essa partida? Assim, o 2-1 ia pro... O 2-1 era do Lyon, né? Sim, gol fora de casa. Isso. Cara, primeiro que eu fiquei realmente confuso em relação ao gol fora de casa, né, nessa questão do que aconteceu com o coronavírus, né, cara? Porque acaba virando um jogo em campo neutro. E aí eu acho que é o que tá pecando para muito time que ia levar na camisa. Eu acho que se a Juve levasse, ia levar na camisa, se o Real levasse, ia levar na camisa. Mas assim, falando do árbitro, eu acho que ele prejudicou muito. Inclusive, eu queria até pegar o nome dele. Eu não tenho o nome aqui, mas, cara, eu tenho uma impressão minha que são sempre os mesmos árbitros apitando Champions, cara. É sempre os mesmos 4, 5 árbitros, cara. São os caras com a mesma cara.
esse da Juventus, eu já vi ele fazendo algum erro em algum outro jogo. Não é possível, cara. Eu lembro da face dele fazendo a mesma cara. E aí é um problema da arbitragem da Europa. E eles ficam muito reticentes em relação ao VAR, cara. É muito, muito reticente. Alguns países estão com essa característica. A Argentina tem essa característica aqui também na América do Sul. Parece que os caras não querem usar, não querem ir. Nesse caso agora, desse jogo, o árbitro... Não sei o que o VAR falou pra ele, cara. Porque, pô, os 2 pênaltis o VAR ele confere. Falou nada. Deve ter falado nada. Imagina. Tu marcou pênalti. Ele falou, foi pênalti? O cara vai falar o quê? Foi. Ficou mudo. Não é possível. Mudo, aí no segundo tempo, já teve uns outros 2 lances do jogo que ele esperou o VAR falar alguma coisa pra ver se marcava pênalti ou não, cara. Um pra cada lado também. Aí ele falou, vou compensar aqui também, não vai ser pra nenhum. Pô, se o pessoal fala de arbitragem do futebol brasileiro, é porque o pessoal realmente às vezes não vê muita arbitragem do futebol internacional. É muito ruim. Toda a arbitragem é muito ruim. Lá é melhor do que aqui, claramente, mano. Mas continua ruim. Tem alguns erros que não dá. O pênalti que ele marcou a favor do Lyon é um absurdo. Se ele vê aquilo ali no VAR, então é mais absurdo ainda. Eu acho que ele ficou com preguiça de gastar tecnologia. Só pode. Léo, queria também que você falasse um pouquinho da porcentagem, daquilo que você imagina sobre... aquilo que você imagina sobre esse pênalti, se interferiu realmente, e sobre quem foi mais responsável. O juiz que deu os pênaltis, ali no ao vivo, né? Ou talvez o VAR, a gente já sabe, né, o que eles falaram entre si ali, mas se talvez o VAR deveria ter, claro, a gente sabe que a decisão final é do árbitro de campo, né, mas talvez o VAR poderia ter sido mais incisivo, poderia ter pelo menos chamado o juiz para ter ido lá no monitor e visto os lances, né, ou você acha que realmente o juiz que foi o autor de toda essa lambança que a gente está comentando? Cara, primeiramente, queria falar que, para mim, o árbitro ele não atrapalhou 100% do jogo. Ele atrapalhou 200%. Mudou completamente o jogo. Cara, a Juve entrou com um pensamento e, poxa, com 10 minutos tudo foi por água abaixo. Porque a Juventus, como a gente está ressaltando aqui, não é um time de boa criação. Os meias, como o Romulo destacou, não movimentam tanto. Ficam sempre no mesmo lugar, parado, e ficam estendendo bola na área para o Cristiano Ronaldo brigar. Basicamente é isso. Então, assim, a Juventus fazer um gol já é difícil. Fazer 3 complica muito mais. E, cara, nessa situação, poxa, o time entrou 1-0, a Juventus podia ficar tranquilo no primeiro tempo, ir pressionando no segundo, aumentando a intensidade, sem problema. Agora, quando você tem que fazer 3, aí vira loucura, você tem que ir pra cima mesmo, correr atrás do tempo, porque muda tudo. E ainda mais com o gol fora, porque a Juventus virou o jogo. Só que o problema é que o gol fora do Lyon fez com que a Juventus caísse fora. Então, assim, o pênalti acabou com tudo. E, assim, falar que a gente fala, né? O árbitro compensou e deu aquele pênalti que a bola bateu no Depay. Cara, não compensou porque a Juventus empatando o placar, ela tinha que fazer 2 gols ainda. Se é um jogo, assim, que nem a Faltou um pênalti. Faltou um pênalti. Pra compensar, faltou um pênalti. Porque se é que nem na próxima fase, que é um jogo só e tudo mais, aí beleza. Se o cara marca 2 pênaltis regular para cada um e cada um marca, aí tá igual, porque o placar tá igual, mas na verdade o placar não tava igual. Então, assim, a Juventus saiu muito prejudicada. Toda a teoria que eles já montaram deu tudo errado. E aí, tipo, tiveram que ir pro Cristiano Ronaldo me acuda, né? Porque não tinha o que fazer. Só tinha o único cara que tava ali tentando alguma coisa diferente era ele. O resto tava fazendo o que ele fez com arroz de sempre, não tentando inovar, não fazendo um esforço de nada demais. Vou criticar o Rabiot de novo, porque eu não gosto dele. Que nem uma no meio campo. Eu concordo completamente contigo, Léo. Ver o Rabiot e o cabelinho dele passando de um lado pro outro me irritava plenamente em campo. Você sabe, é porque tem jogador que você confunde um com o outro. Ele é inconfundível. Então você olha pra ele e você fala, cara, é o Rabiot de novo com a bola. Cara, não dá, a gente vê aí o Yuri até citou, né, agora a questão dos meio-campos tendo que fazer outras funções, que nem o De Bruyne. É um cara ali de meio amador, às vezes tem que fazer segundo volante. O cara faz bem. O Rabiot, se eu coloco ele pra fazer qualquer coisa, eu nunca vejo ele fazendo nada assim, decentemente dentro de campo. Léo,
o Rômulo pode falar melhor, mas o Rabiot é o Diguinho da Europa. O cara está há 10 anos sendo titular em time grande e não joga para isso. Com todo respeito ao Diguinho e as 2 temporadas boas que ele fez no Fluminense. Não, Eu ia falar isso, o Diguinho ainda jogou bem no Fluminense. O Rabiot, até o momento, não mostrou tanto. Eu acho que ele entrou muito mais por necessidade, ou por falta de confiança do técnico no Ramsey, ou por questão física, porque esse é outro jogador que sempre sofreu com lesão. E, aliás, eu esqueci de comentário, só falar que o árbitro não influenciou assim, diretamente na classificação do Lyon, foi muito merecido, até porque a Juventus não fez por merecer. Foi. Mas que ele ajudou bastante a complicar a vida da Juventus, ele ajudou. Mas o Lyon merecido. Agora tem o City pela frente. Acho que não dá não, mas conseguiu passar para as quartas de forma merecida. Tem muitos méritos. O time do Rudi Garcia melhorou bastante, desde a saída do Silvinho. E sem ritmo de jogo, porque o campeonato francês foi cancelado, não é que foi adiado, parou um tempo. Foi cancelado. Inclusive, o Lyon ficou pé da vida. Foi um dos clubes que mais reclamou. Até porque ele ficou sem vaga nas competições europeias do ano que vem. Mais uma motivação nessa Champions. Como se não fosse suficiente tentar ganhar a Champions. Mas agora eu considero que o formato atual favorece times que nem o Lyon. Né? Porque agora é um jogo só e, poxa, por exemplo, o lado do PSG só tem time que nunca ganhou. Então a gente tem certeza que um time que nunca foi vencedor vai estar na final. E assim, pode ser muito bem a Atalanta. Além de estar jogando muito bem, tá com um caminho assim. Tá melhor italiano na temporada. Com certeza. Disparado. Mas, só para lembrar que o caminho do Atalanta não é tão simples assim, não. Tem o PSG pela frente agora. Não, mas não é simples. Mas eu considero que, por exemplo, se é um jogo, se é uma Champions League normal, que é ida e volta, aí pega um Bayern de Munique que tá numa fase boa, tendo que jogar lá na Alemanha e jogar na casa deles, tendo questão do gol fora, tudo complica. Agora que é um jogo só? Concordo. A chance de dar zebra nessa temporada é muito maior do que nas anteriores. É um jogo só, vai acabar daqui a pouco. É um jogo que acabou. A Atalanta, eu acho que mesmo em 2 partidas teria chance de passar contra o PSG, porque tá demonstrando futebol muito bom, muito bom. O Giamperini tá uma temporada espetacular, fez 98 gols na Série A. Isso é um número absurdo, ultrapassou o recorde da Fiorentina da década de 50. Então é algo pra gente prestar atenção. E não tem jogadores que você fala, nossa, são craques. Não, o coletivo funciona de forma perfeita. Sai um jogador, entra o outro, a máquina continua a mesma. E, com a saída da Juventus, seria o melhor representante. Não sei se o Napoli vai muito à frente. Tem que ver se vai passar primeiro do Barcelona, que já não está na melhor fase do time, né? Mas passando, o Napoli pegaria o Bayern, que também já está com um pezinho, porque venceu a ida contra o Chelsea por 3-0. Pezinho não, tá com os 2 pés lá. Já tá grandão. Só falta oficializar. Ô, Léo, se por acaso esse Bayern perder pro Chelsea de mais de 3, aí é para internar quem criou a Champions. Não, eu paro. Não, aí é o seguinte, mano, se o Bayern perder esse jogo... Cancela o debate na veia, cancela. Esquece. Eu apostei no bolão 4-0. Agora, mas eu sei que o Alan vai querer dar uma travada aí, porque deve estar acabando o tempo e tudo mais. Mas, a gente... Só para falar um pouquinho também do Lyon, né? Que a gente já falou que merecia. A gente passou os outros 40 minutos do debate também falando que o Lyon era um bom time e tal. Eu acho, sinceramente, que o Lyon contra o time do Guardiola tem bastante chance. Porque não acho que vai enfrentar um time como estava hoje, aberto do jeito que estava. Hoje, engraçado, cara, eu vendo os 2 jogos, eu me lembrei muito de uma fala do Luxemburgo, da Juventus e Real, que quando eu tirei o Ronaldo Fenômeno e o Zidane, a Juventus foi para cima. O jogo hoje do Real era isso. Como não tinha nenhum nome grande assim, o City falou, vamos para cima, e é isso. E, cara, o meio de campo do Lyon não vai permitir que o City toque a bola como estava tocando contra o Real. Legal, show de bola. Galera, Pode falar, Léo.
Não, antes de terminar, eu queria falar, se tinha perguntado para mim do VAR e do juiz, para mim tem que pôr na conta do... Primeiramente, assim, eu até considero que talvez o VAR tenha chamado ele, porque não é possível, sempre tem, né, a correção. E eu acho que ele que falou assim, vou confiar no que eu fiz ali, ele foi até ver o lance, né, do primeiro pênalti, então assim, eu ponho na conta do árbitro mesmo aí, porque assim, para mim os dois Alguém lances... divulga esse áudio, por favor. Pô, Então, eu coloco na conta do árbitro aí que, né? Dois lances que eu olhando na televisão ali, pra mim eu já não achei pênalti, e aí ele marcou, fiquei na dúvida e vendo em câmeras assim, diferentes, continuei com a mesma opinião, então eu coloco na conta do árbitro. câmera lenta, câmera rápida, muda o ângulo, vai pro ângulo normal. Nada justifica. Nada justifica nenhum dos pênaltis marcados. Você faz a montagem trocando a bola e o pé do jogador e continua não sendo pênalti. Não, o cara do VAR falou, que M que você fez? Só que como a língua era diferente, falou, não, foi pênalti. Aí ele marcou. Deve ter falado, irmão, se vira aí, BO é seu. Mandou assim, a TV tava no outro jogo, tava vendo real aqui. Tava vendo real. Pois é. Bom, galera, antes de encerrar nosso debate, queria trazer aqui mais uma questão para vocês debaterem sobre se... Não, acho que foi o Léo que falou que existem alguns rumores aí do Cristiano Ronaldo podendo sair da Juve, né? E se talvez essa situação, na segunda eliminação aí desse projeto Champions da Juve, se talvez essa eliminação aí possa, de alguma forma, influenciar o Cristiano Ronaldo, talvez, quem sabe, sair da Juve. Pode começar, Léo. Cara, essa eliminação aí pode ser crucial para ele querer sair, né? Ou, assim, a gente não sabe. A gente não sabe qual que é como que vai ser, né, a conversa dele com o pessoal lá. Mas primeiro eu acho que o Cristiano Ronaldo vai pensar qual que é o planejamento da Juventus para a próxima temporada e qual que é o planejamento do time que querer contratar ele. Que, por exemplo, falam do PSG, mas vai contratar o Cristiano Ronaldo para perder o Neymar, Mbappé e ficar só com ele? Vai contratar o Cristiano Ronaldo para fazer trio com os dois? Vai contratar o Cristiano Ronaldo para substituir um dos dois? Entendeu? Ele vai querer saber qual que é o planejamento, porque assim, se ele for para a França para ganhar o campeonato francês, que nem o PSG está fazendo agora, e não conseguir o objetivo dele, que é a Champions, vai ficar na mesmice. Então, assim, eu acho que ele vai analisar muito. É claro que essa eliminação vai pesar, por conta que ano passado, por exemplo, eles perderam pro Ajax, e assim, foi um jogo que para mim foi uma virada típica, né? Porque lá foi 1-1 e ganhando de 1-0 em casa, eles tomaram a virada. E foi nas quartas finais, normalmente já é uma fase que já tá chegando ali entre os melhores. Agora eles perderam nas oitavas para um time do Leão que mereceu classificar, para deixar bem claro, jogou bem para classificar. Só que assim, um time que tem o Cristiano Ronaldo, a gente nunca acha que vai cair logo na primeira fase de mata-mata. A gente já espera que vai seguir em frente, que vai dar trabalho e tudo mais. E claro que vai pesar e, assim, hoje, olhando, assim, o que aconteceu e como tá a Juventus, eu acredito numa saída do Cristiano Ronaldo. Yuri, contigo. Cara, depende do planejamento que nem o Léo falou, porque, cara, o que eu ouvia de rumor era, uns meses atrás, tempo sem futebol, era, a Juventus vai contratar o Guardiola, o Cristiano Ronaldo tá ligando pro Messi para eles jogarem juntos, a Juventus quer o Mbappé. É tudo rumor para chegar na Juventus. Agora o rumor tá sendo o contrário. Eu já não sei. Eu não sei como é que vai ser a briga, porque, cara, é o que o Léo falou, se ele for pra Juventus, se ele for pro PSG só pra ganhar o francês, aí é melhor ele ficar no italiano, porque se ele, ganhando o italiano e as Copas lá, ele tem mais chance de ser melhor do mundo do que ganhando só o francês. Principalmente porque a Liga Italiana realmente melhorou, tá? Essa temporada da Liga Italiana foi uma das melhores da Europa. Inclusive, até o que o Rômulo falou do Atalanta, cara, eu acho que os times melhoraram, e isso, para mim, é o principal motivo da diferença de pontos ser a menor. Acho que a Juventus nadava de braçada e ainda nada de braçada, porque tinha realmente muito mais time, agora os times estão realmente melhorando o investimento. Agora, eu acho que vai ser essa briga aí. Eu acho que é ou o Cristiano Ronaldo indo pro PSG jogar com Mbappé e Neymar,
ou o PSG acabando com o projeto, o Neymar indo para algum time espanhol e o Mbappé indo jogar na Juventus junto com o Cristiano. Agora, eu acho que a Juventus vai contratar, cara. Eu acho que a Juventus vai contratar. Nem que seja para contratar Papu Gomes e outros jogadores para ficar no lugar do Dybala e do... Porque, cara, faz o seguinte, acho que a Juventus tem que fazer tal planejamento. Contrata todos os jogadores argentinos que não deram certo na seleção argentina com o Messi. Que aí fica tranquilo, aí o CR7 leva. O ambiente fica bom. Aí o CR7 leva o título. Fala aí, Rômulo. Cara, sobre uma questão muito importante aqui pro Cristiano, foi como vocês falaram, ele vai para o PSG para ganhar a Copa da França, para ganhar o Campeonato Francês, não, ele mira lá para frente na Champions. Para você se preparar para uma Champions, a gente discute muito isso nos grupos. Cara, qual a competitividade do Campeonato Francês, qual a preparação que o PSG tem para chegar a enfrentar o pessoal do primeiro escalão numa Champions? Acho que essa é a primeira questão. Na Itália, você tem times melhorando bastante. Ultimamente, o campeonato tem elevado o nível. Você tem o Lazio, que, por falta também de elenco, no final deu uma rateada, mas fez uma boa temporada. Inter de Milão voltando aos poucos, com o Conte contratando com dinheiro chinês. Você tem uma Atalanta muito boa. E essa questão da diferença de pontos, acho que foi muito mais... Foi uma junção dos times que estão melhorando, estão apresentando um futebol melhor, estão conseguindo melhores resultados, com uma temporada típica da Juventus. Qual que é o normal? É dominar. É você somar 90 pontos, quase 100, e ser campeão na 33ª rodada. Não foi o que aconteceu. Então, isso tudo pesa pro Cristiano. Também, ele perdeu a Copa Itália. Ping-pong, ele fica pé da vida, ele quer ganhar, então qualquer coisa, ele não engoliu. Com certeza ele não engoliu essa eliminação. O que pode ser o diferencial, vocês falaram tanto, foi o planejamento. Vai continuar com o Sarri? Vai continuar com esse elenco? Qual a expectativa do time em relação à melhora? Porque se for precisar esse futebol, vai continuar a mesma coisa. Talvez ganhe o italiano, ou talvez não, porque mais um pouquinho perdi o italiano também. Aí se a Juventus não ganha italiano, aí tira o Agnelli, tira todo mundo. Porque a Juventus trata isso como mínimo. Mas eu não acredito numa saída do Cristiano nessa temporada, não. Nessa não. Se não a próxima as coisas não mudarem, continuar nesse ritmo, ele pode falar, ele já vai estar com 36 anos, tá dando a minha hora, eu tenho pouco tempo para conseguir conquistar mais coisas, eu tenho que ir para uma equipe que realmente me proporcione chances de eu conseguir conquistar os meus objetivos. Mas vamos aguardar, porque como o Yuri falou, tem muito rumor, né? É rumor atrás de rumor atrás de rumor. E a pandemia mudou muita coisa. A pandemia mudou a situação da Champions, a pandemia mudou o mercado de transferência. Então acho complicado ele sair nesse momento. Para mim não sai não. Ele nunca foi de sair no meio do contrato também, ele tem mais 2 anos de contrato. Pelo menos mais um eu acho que ele fica. Só para fazer um adendo aí, mudou também a mentalidade de cada um, né, cara? A pandemia e quem sabe aí um Cristiano Ronaldo pensando depois desses 2 anos aí de contrato em terminar a carreira em Portugal, por exemplo, tentar fazer um time bom por lá, que a geração dele tá terminando, né? Aquela geração, imagina reunir todo mundo de novo para fazer uma boa temporada para um time português. Acho que seria uma opção viável e tal. Mas agora, a Juventus deve contratar, ela vai precisar contratar. É isso. A obrigação da Juventus vai ser contratar. E aí fazer um adendo, cara. Eu vi uma informação aqui que a última... Aí é sobre o outro jogo também da chave. Que a última vez que o Real foi para passou de umas oitavas de final sem o Cristiano Ronaldo foi em 2003, 2004. E aí a gente mostra a importância do Cristiano Ronaldo para um time, né, cara? Mas aí, curiosamente, o Cristiano Ronaldo também caiu nas oitavas. Não, e uma coisa que pode pesar também para a ida do Cristiano Ronaldo, mesmo sendo agora ou depois, se o PSG não ganhar a Champions, agora e na outra temporada. Porque o Cristiano Ronaldo é um cara ambicioso, um cara que gosta de ganhar e bater recorde, bater objetivo. E ele, se o Neymar não conseguir, pelo Neymar ou não, se ele ganhar a Champions ali com o PSG,
ele vai ficar com o cargo ali, tipo, o cara que conseguiu o título inédito. Então, assim, pode ser um novo objetivo para a vida dele, que ele, às vezes, pode ser um interesse para ele. Eu ainda confio em uma temporada com Cristiano Ronaldo e Messi no mesmo time. Eu vou alimentar esse sonho até que os dois se aposentem. Vai ser no Corinthians. Vai ser Cristiano Messi Jô. Bota ali no Fluminense, pô. Os dois são banco de Ganso e Nenê, pô. Tá tranquilo. Não, banco pro Fred eu tenho certeza que o Cristiano vai ser. Certeza. No Corinthians tem o Janderson. O Cristiano Ronaldo não joga. É agora que eu falo do Caio Paulista ou deixa pra depois? Bom, galera. Posso nem zoar meus jogadores, pô. Se eu falar Pedro e Gabigol, dá pra brigar ainda. A brincadeira tava maneira, vem o cara. Porra. Mas eu acho que no Santos também eles não têm espaço, não, porque Soteldo, Caio Jorge, Marinho, aonde vai botar Messi e Cristiano Ronaldo? Dá pra botar um Messi e fazer um time de anão, pô. Bom, galera, valeu pelo papo. Esse foi o nosso debate na veia. Né? Nós falamos da vitória da Juve, mas com classificação do Lyon, que passa para as quartas de final e pegará o Manchester City na próxima fase. Quero agradecer aqui a participação dos nossos comentaristas, os craques do futebol na veia. Obrigado, Léo. Obrigado, Romulo. Obrigado, Yuri. Né? Agradeço a você que acompanhou nosso debate até aqui. Né? E se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que o pessoal realmente veja tudo aquilo que nós debatemos aqui no nosso debate do futebol na veia. Beleza, galera? Nós ficamos por aqui. Valeu. Fui.